Olá, Pai do Senhor. Vamos começar nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos, porque nele vai te ajudar a deixar mais claro como o Senhor te vê, o que você veio fazer aqui na Terra, quais são seus dons, seus talentos, qual é a sua função aqui na Terra, no corpo de Cristo. Vai ficar mais claro e mais fácil de você entender, tá bom? Vamos lá, dia 1. Tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Bernard Russell, ateu. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isto porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas, como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? O que devo fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando para. Você não descobrirá. Calma aí, vamos lá, de novo. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve nem a própria invenção. Terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito de sua vida. No meio do livro ele vai repetir algumas frases importantes do que ele já leu ou vai ler, tá bom? Certa vez fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me:
Não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele, e até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levarão a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e esperançosa. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar um propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores. Estabeleça metas. Descubra suas habilidades. Almeje grandes realizações. Vá à luta. Seja disciplinado. Acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas. Não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração. Para o fim proposto, para ser bem sucedido e cumprir o propósito de vida, são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O auto-sacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não é ensinar a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Eu vou dar uma parada aqui, porque isso é verdade.
Quando eu entendi que a vida é melhor com menos e com coisas importantes, fazer escolhas importantes, a minha vida ficou mais fácil. E eu já tinha lido o livro 4 vezes, se eu não me engano, essa é a quarta ou é a quinta. E eu nunca tinha parado para ler essa parte. E quando eu vi agora, eu lendo essa parte, e eu lembrando que eu estou agindo assim, que eu tirei um monte de coisa da minha agenda, e eu tinha feito coisas que não é para fazer. Eu falei, entendi. Vamos lá. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam, quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hang Moore, professor de filosofia na Universidade Northeastern Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando qual é o assunto da vida? Qual é o sentido da vida? Ele perguntou isso. Qual é o sentido da vida? Tempos depois publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos, o basta para dizer que não tinham a menor ideia da verdade. Eita Jesus, vamos lá. Onde que eu parei? Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moore que lhes respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. Um modo mais fácil de descobrir o propósito de o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. Você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais
jamais fará sentido. Você foi feito por Deus e para Deus, e até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela, nas páginas da Bíblia, os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga ao superficial. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós muitos antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Dedique-se à vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muitos antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo, e que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente, dado por seu Filho amado totalmente de graça. Esse texto apresenta 3 critérios para nosso propósito. Você descobre sua identidade e propósito num relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. Seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior, no cosmos, que Deus planejou para a eternidade. É isso que trata este livro. Andrei Vivo, romancista russo, escreveu em seu registro ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, foi
Fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente uma frase apareceu por si só. Sem Deus a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Então a leitura é essa, mas tem uma ajuda para a reflexão. Vamos lá? Dia 1. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Eu não sou o foco. Versículo para memorizar. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Então é isso. Reflitem. Até amanhã. Esqueci de dizer uma coisa. Vão ser 42 dias. Cada dia um capítulo novo, cada dia, certo? Para você ficar mais próxima de Deus, o seu Criador, o seu Pai, o que decidiu que você viesse ao mundo, certo? Então é isso. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.